Aqui é um canal onde eu maqueio e conto histórias minhas e histórias reais, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde criancinha, eu sempre tive um primo em que eu era assim, apaixonada, tá? Tinha aquela paixãozinha, a gente morava na mesma rua. A gente não se falava muito, mas, né, ele era criado pelo pai. Ele é filho de uma tia minha que infelizmente já é falecida. E tinha um detalhe, a minha falecida avó, nesse tempo, não queria nem coito com o pai desses meninos. Porque, é que nem eu disse, né? Ele era filho da minha tia e o pai dele fez muito mal pra minha tia. Inclusive, a minha tia veio a falecer de problema de coração por conta de tanta raiva que ele fez. Ele judiava, ele maltratava. A minha tia era explorada, ela chegava a pedir esmola para sustentar ele. E os filhos, enquanto ele estava lá engordando, comprando carro, e tudo que ele tem é de esmola, tá? Que ele explora a mulher. E é isso, né? E aí, o que que acontece? Eu sempre tive essa paixãozinha assim, mas ninguém sabia, né? Isso ali era coisa de criança. E eu tinha ele como primo e tinha outros também. Tinha quatro, fora ele. E aí nunca aconteceu nada, né? A gente se falava pouco e tal. Eu também nunca fui de ser solta também. Obedeceu muito minha avó, tenho muito medo, eu era criada pela minha avó. E aí, o que é que acontece? Depois de um tempo, a minha avó veio, adoeceu e acabou falecendo. E aí a gente acabou saindo dessa cidade e fomos morar bem longe dali, né? Então nunca mais eu tive contato. Durante 3 anos. Durante 3 anos, nessa época eu tinha 12 anos. E aí, durante 3 a 4 anos, eu voltei, né? Voltei para essa cidade e voltei com a minha mãe. Minha mãe também, que infelizmente já é falecida. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avó. Sou sozinha no mundo, né? Porque a família da minha mãe é mesmo que eu não ter. A família do meu pai é a mesma coisa. Não quero coito. Infelizmente não me trataram bem. Fui muito maltratada, explorada e fui colocada para pedir esmola, né? Na verdade, eu cresci numa família assim, onde todos pedem, todos lutam. E essa foi a luta que eu aprendi desde sempre. E o que é que acontece, né? Voltando à história. E aí, voltei com a minha mãe e meus dois irmãos para essa cidade. E aí, todos adultos, né? Claro. Ele já estava casado, já tinha uma mulher. E aí, quando eu cheguei, né? Eu sempre fui bonita, nunca me considerei feia. Cheguei, já cheguei abafando, né? Porque ali é que nem diz, carne nova, naquele tempo eu, né? Não entendia muito sobre a vida ainda, mas carne nova você já sabe, né? Todos querem disputar. Todos querem disputar. E aí o que é que acontece? Comecei a ter muita amizade com a irmã dele, que era minha prima, né? E aí que infelizmente foi graças a ela que eu vivo essa vida miserável que eu vivo hoje, tá? Foi tudo devido a ela, mas eu acredito também que se não fosse ela, de uma forma ou de outra ia acontecer, né? Porque eu sempre tive essa paixão guardada, esse sentimento guardado por ele. E aí quando eu vi ele, tudo retornou, né? Aquela paixão, aquele desejo que agora eu já tinha desejo dele como um homem, né? Eu já era mulher também. Nessa época eu tava com 16 anos. Eu tava com essa idade e ele já tinha os seus 19 para 20 anos, já estava casado, que nem eu disse, né? Só que eu ainda não tinha visto ele, né, quando eu cheguei e tal. Aí pronto, eu cheguei com aquele corpão, com as coxonas, né, alta. Cheguei bem bonita, bem vestida, cabelo solto. E aí cheguei arrasando, né, claro, chamando a atenção de todos. E aí, quando eu cheguei, comecei a ter amizade com a irmã dele, vivia na casa do pai dele, né, porque a irmã dele morava lá. E aí começou, o que é que acontece, né? Começou que eu acabei falando, né, assim, pra a irmã dele que eu gostava dele, né? Que eu sempre gostei dele, na verdade. Que até então ninguém sabia. E nisso a minha mãe começou a pegar muito no meu pé. A minha mãe, ela não estava muito bem de saúde. E aí ela começou a pegar no meu pé, a me dar muito conselho. Não faça isso, tome cuidado e tal. Que ela começou a perceber que eu tava com certo interesse, né? E aí o que é que acontece, né?
Comecei a fazer amizade. Nisso que eu falei pra minha prima, ela começou a ficar me jogando, me empurrando, me chamar pra ir na casa dele. Eu não tinha amizade com a mulher dele, que também era uma prima dele, tá? E era prima por parte de pai, inclusive. E aí, nisso, no meio dessa conversa que eu tive com ela, né? Voltando, que eu já ia esquecendo, ela pegou e disse, não sei o que, mas você pode, vai que dá certo, né? Aí ela começou a falar mal da mulher dele, né? Que não gostava dela. Começou a falar mal dela e eu, né? Claro, comecei a falar também. Aí eu peguei e disse, não, mas jamais, eu só teria alguma coisa com ele se ele fosse solteiro. Ele casado, eu não quero nada com ele, não. E mantive minha palavra, né? Aí ela começou a me levar na casa dele, eu comecei a fazer amizade com a mulher dele, né? E aí, nisso, é, o pai dele chamou a gente para fazer uma caminhada. Eu fui fazer essa caminhada. Foi eu, ele e o pai dele, né? A gente foi nessa caminhada e fomos conversando, conversando, nisso eu também calada, né? Aí o pai dele começou a puxar assunto. O pai dele já tava sabendo dessa história que eu gostava dele. E aí já tava sabendo que eu já tinha falado, né? A filha dele já tinha contado. E aí nisso, o que é que acontece? Até que chegou um dia, né? Que ele pegou e jogou contra a parede, né? Que eu sabia que eu já era afim dele. E aí ele pegou e me cantou. Aí eu peguei e disse, jamais eu vou ficar com você. Você sendo casado com fulana, né? E nisso eu com amizade com a mulher dele, né? Sempre tava lá. Ela começou a querer que eu sempre estivesse lá com ela também. Se ela sabia das minhas intenções, eu acho que não sabia. Inclusive, ela não tem amizade, né? Ela não era de muitos amigos. E aí ficou lá. Em detalhe, ela também era explorada por ele, tá? Ela pedia esmola pra dar as coisas a ele. Inclusive, ela dava muita coisa boa a ele. Kenny, roupa boa. Ele trabalhava, mas não era tanto, né? Ele trabalhava vendendo coisa na feira. E aí era aquele negócio também, era de vez em quando, só final de semana que ele ia. O sustento para casa quem trazia era a mulher dele, né? Eles já eram casados e tal. E aí nisso, ele me jogou contra a parede, que nem eu falei. Nisso começou a discussão, né, deles lá, que ela ficou sabendo, inclusive ela disse umas coisas comigo, a gente discutiu e eu parei de andar na casa dela. Que eu tava afim dele e tal, que eu tava sendo uma cobra, né? E aí, inclusive eu tava sendo mesmo, na verdade, né? E aí o que é que acontece? Ele começou a não querer mais nada com ela, né? Começou a se desfazer dela, a humilhar ela, esculhambava com ela, até que pouco tempo depois, no meio disso tudo, ela engravida dele. Nessa menina engravida dele. E nisso, quando ela engravidou dele, pouco tempo ele largou dela e já veio pra cima de mim. Aí disse, você não falou que se eu me separasse de fulana você ia me querer, agora eu quero você pra casar. Não quero estar de namoro, não. E é que dali me acendeu, né? Me deixou ansiosa. Eu disse, claro, e minha mãe virada. Minha mãe não queria de jeito nenhum. E aí eu peguei e fui morar com ele. E o que é que acontece? Hoje, 5 anos depois, eu tenho um filho dele, né? E a outra também, ela inclusive tentou, né, me fazer um mal uma vez. E aí, justo, né? Porque eu fiz isso com ela. E aí acontece, eu vivo aí sofrendo, tenho casa, tenho carro, mas é tudo no nome do irmão dele. Porque, claro que besta ele não é, né? Até porque ele cresceu vendo o pai explorando, né? Todas as mulheres, né? E tendo as coisas a partir disso. E aí hoje eu que vou sustentar a casa, tenho um filho, como se já não tivesse pior, eu fui lá, fiz mais outro, né? Meu sonho era ter uma menina, e aí o que aconteceu? Eu que sustento ele, sustento a casa, e tudo que a gente tem hoje é isso, e é tudo no nome do irmão dele, né? E ele diz que se eu quiser ir embora, eu vá. E hoje eu não consigo mais sair dessa situação. Já tentei me separar dele, mas ele foi atrás de mim, prometendo mudar. E o que é que acontece? Não mudou nada, né? Eu só arrumei outro filho, achando que ia melhorar a situação, porque a gente brigava muito.